Queridos amados irmãos, muita alegria, nós nos encontramos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós estamos vivendo no período de dezembro, é um período muito agitado. As pessoas, elas se preocupam em comprar presentes, roupa nova, preparar a ceia de Natal e comprar presentes, festa, amigo doce, e muitas festividades, as empresas fazem comemorações, mas nós devemos sempre ter em mente qual é o verdadeiro sentido do Natal. Dia 25 de dezembro, é claro que Jesus ele não nasceu nessa data, 25 de dezembro, mas costumeiramente no Ocidente se comemora dia 25 de dezembro. E na realidade o mundo ele distorce o verdadeiro sentido do Natal, apontando figuras fictícias para substituir a palavra de Deus e substituir Jesus. Porque o trabalho de Satanás é desconstruir o verdadeiro sentido do Natal e o verdadeiro sentido da vida. Glória a Deus, apresentando muitos caminhos, apresentando muitas opções, mas na realidade os homens eles sempre acabam frustrados, porque a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação da alma do homem só encontra em Deus, em Jesus Cristo. Glória a Deus. E aqui em São Mateus, capítulo 2, versículos em diante, diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: Onde está aquele que nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Glória a Deus. E vamos aqui ler o versículo 10 em diante. Diz assim: E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abriram seus tesouros e lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus. Porque quem se encontra com Jesus, ele vai por outro caminho, não o caminho que a multidão segue. Nós vemos aqui, irmãos, que o Evangelho de Mateus ele vai apresentar o Senhor Jesus como o Messias. A grande preocupação de Mateus era escrever para o povo judeu e apresentar a Jesus como o Messias. E para isso ele usa muitos textos do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, o nascimento de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o Messias ele deveria nascer em Belém de Judá, e ele seria da linhagem do rei Davi, porque a Bíblia diz que ele viria da tribo de Judá, o Messias, o Salvador da humanidade. Interessante que a Bíblia diz que ele veio para os seus não receberam, mas todos, ou seja, Deus não faz
acepção de pessoas. É verdade. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós contemplamos, irmãos, especialmente nesse mês, o mês de dezembro, uma deturpação do verdadeiro sentido do Natal. Alguns acham que o Natal é uma comemoração, é fazer uma ceia, é troca de presentes, é encontrar-se com amigos, com familiares, mas a Bíblia aqui registra que o verdadeiro sentido do Natal é o nascimento do Salvador, nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o Jesus Cristo, ele é o Salvador da humanidade. Queridos irmãos, nós vemos aqui o verdadeiro sentido dos presentes do menino Jesus. Nós vemos que os magos vieram do Oriente. Esses magos aqui eram sábios, lá daquela região da Babilônia, daquela região ali do Iraque, onde é o atual Iraque. E eles vieram porque eles, observe que Daniel, há muito tempo atrás, havia em Babilônia. E ele era o chefe dos magos, ou seja, dos sábios da Babilônia. E ele implantou no coração daqueles homens a esperança messiânica. Então os sábios, eles seguindo as profecias, eles, por revelação de Deus, ele mostrou que havia chegado o momento do Messias nascer. E a Bíblia falava já no Antigo Testamento que da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente, ou seja, destruir o poder de Satanás. E Gálatas capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus vai dizer que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então nós vemos que o Natal não é troca de presentes, não é atos de solidariedade, não é distribuir presentes, mas o Natal, irmãos, ele é o nascimento de Jesus Cristo, o nascimento do Salvador. Quando ele estava já para nascer, diz a palavra de Deus, aliás, que quando ele nasceu, os anjos apareceram para os pastores em Belém de Judá e disseram: hoje na cidade de Davi, ou seja, Davi era de Belém, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, meu querido, amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, que Jesus, ele possa nascer no seu coração nesta noite. Glória a Deus. E o maior presente que nós recebemos da parte de Deus é a nossa salvação em Cristo Jesus. Conforme diz lá João 3,16, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O profeta messiânico Isaías, ele fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, ele é maravilhoso, porque Jesus, ele nasceu de uma forma maravilhosa. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Glória a Deus. Ele viveu uma vida aqui de obediência a Deus. Ele disse: o meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai que está no céu.
E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele suportou uma cruz pesada. Ele levou sobre si os nossos pecados. E a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a Bíblia Sagrada fala em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus, ele provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que a Bíblia diz que ele, sendo o próprio Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu as escadarias celestiais. Ele se humanizou. A Bíblia diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus, ele é o Senhor dos três mundos, do céu, da terra e debaixo da terra. Ele é poderoso. A Bíblia diz que ele é o único mediador entre Deus e o homem. Não existe mediadores, não existe mediadoras, só existe um mediador, só existe um que leva o homem para Deus, e o nome dele é Jesus Cristo. Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando Jesus, ele morreu na cruz do Calvário, a Bíblia Sagrada diz que ele era a oferta pelos nossos pecados. Ele era ofertante e ao mesmo tempo era oferta. E quando ele morreu, ele satisfez a justiça de Deus. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Agora o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. Agora o acesso a Deus está facultado para todo aquele que crê. Não existe impedimentos. É somente um homem crer em Jesus Cristo. É somente um homem aceitar aquilo que Deus fez. E essa oferta de salvação é pela graça. Nós somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor de Deus que nos perdoa, que nos salva, que nos liberta. E é algo que nós não merecemos. Em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz a Bíblia Sagrada: pela graça nós somos salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Observe que nós somos salvos pela graça de Deus. E a fé é como se fosse a mão que se estende para receber o presente da salvação. Que nessa noite você possa abraçar a fé em Jesus Cristo e aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia Sagrada diz: pois nós fomos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, versículo de número 24. Amados, redenção significa libertação. Libertação dos pecados, libertação da opressão de Satanás. Quantas pessoas andam oprimidas pelo maligno, glória a Deus, e não querem saber de Deus. É uma tristeza, meu querido, quando você olha para o semblante das pessoas que não têm a Deus no coração. É uma tristeza, porque você está vendo que a pessoa está se autodestruindo, glória a Deus, e tendo a oportunidade de
ser alcançado pela graça de Deus, mas muitas das vezes ouve a palavra de Deus e faz ouvido de mercador, como diz o ditado. Glória a Jesus. Então, Jesus é o verdadeiro Salvador do mundo. Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. Natal significa nascimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitos foram chamados de salvadores, salvadores da pátria. Glória a Deus, mas só existe um Salvador da humanidade. O seu nome se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que José, ele é uma tipologia de Cristo, ele é um tipo de Cristo, porque José, o faraó, ele deu um título a José e chamou José de Safenate Paneia. Safenate Paneia significa o Salvador do mundo. Isso está lá em Gênesis 41 e 45. Aleluia. Então a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus, ele é o verdadeiro Salvador do mundo. Uma certa vez uma mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus Cristo no poço de Jacó, e ela lhe abraçou a fé em Jesus, e ela foi até a cidade, chamou as pessoas e disse: olha, eu encontrei o Messias, ele falou tudo acerca da minha vida, e eles vieram ver, e aqueles homens estavam sedentos da salvação, porque eles esperavam o Messias. E quando eles ouviram a Jesus Cristo, o Senhor, eles disseram para aquela mulher: olha, verdadeiramente já não é mais pelo que tu disseste, mas nós mesmos temos visto e ouvido, e nós sabemos que verdadeiramente este é o Salvador do mundo. Jesus, ele é o nosso Safenate Paneia, Zafenate Paneia, o Salvador do mundo. Aleluia! Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus é o nosso Salvador, ele é o nosso libertador, ele é o Salvador da humanidade. É ele que liberta o homem do império das trevas e transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o Natal, nós comemoramos o nascimento de Cristo, o Senhor que veio para nos salvar. Ele, Jesus, é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, ele é o Salvador do mundo. Jesus é aquele que nos liberta do império das trevas. Ele é o conquistador da morte, porque Jesus, ele matou a morte na sua morte, e ele trouxe vida e incorrupção para todo aquele que crê. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Aqueles magos vieram do Oriente e eles trouxeram presentes e entregaram ao menino Jesus. Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Jesus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o profeta que haveria de vir, que foi profetizado por Moisés. Aleluia! Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Jesus, ele veio a esta terra, viveu uma vida santa, ele nasceu santo, ele viveu uma vida santa, ele morreu de maneira santa, ele ressuscitou de maneira santa, ele subiu ao céu em santidade, ele voltará em santidade para buscar a sua igreja. E se você está de fora, aleluia, do rebanho de Deus, Deus está te chamando. Que Jesus possa nascer no seu coração nessa noite. Jesus é o verdadeiro
Natal. O Natal significa que o Salvador, ele nasceu de uma virgem, ele viveu nessa terra, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna e a salvação para todo aquele que crê. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Vai ser feito um apelo para você ter um encontro com Jesus, que você possa abrir o seu coração, aleluia, assim como aqueles magos, eles deram presentes para o menino Jesus, o rei de Israel, o rei que nasceu para redimir a humanidade dos seus pecados. Que você possa entregar a sua vida na mão de Deus nessa noite, que você possa entregar a sua vida para Jesus Cristo, porque Ele é o verdadeiro sentido do Natal. Somente Ele pode dar sentido para a tua vida, somente Ele pode te dar a paz, felicidade, salvação, libertação e vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E eu desde já agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Passa o trabalho do nosso amado irmão José de Castro.